Provérbios 14, verso 11, está escrito: a casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. A casa do ímpio será destruída, mas a tenda do justo florescerá. Toda nova estação, querido, ela produz uma colheita diferente. Quando Deus muda uma estação, Ele muda os resultados dessa estação. Tem pessoas, querido, que elas vivem tentando sobreviver. Elas vivem somente para pagar conta, vivem somente para trabalhar. Só que Deus, Ele está em uma estação onde que a nossa vida não é apenas para ser uma vida comum. A nossa vida é para florescer. Não é uma vida para ser comum. Ele está anunciando que há um florescimento na nossa vida. E esse florescer é em todas as áreas. Não é só material, mas é na área espiritual. E quando eu fui procurar a palavra florescer, fala de algo que está gerando, fala de uma expansão, está falando de algo que está nascendo. Esse florescimento é necessário que esteja em mim e em você. Deus quer que você floresça em todas as áreas. O texto ele fala: a tenda do justo florescerá. Perceba, ele não está falando a tenda do marido florescerá. Ele não está falando a tenda da esposa justa florescerá. A tenda do filho justo florescerá. Não. Ele está falando a tenda do justo. O que isso quer dizer, André? Existe uma bênção na sua família. Existe um florescer na sua família. Isso não para somente em você. Alcança a tua casa. Porque se não fosse assim, ele teria colocado separadamente. Ele teria falado: o homem justo florescerá. Não, ele fala o justo. Querido, os teus filhos florescerão. O teu esposo florescerá, a tua esposa florescerá, a tua família será alcançada. Por isso, por essa bênção que é de geração em geração. Provérbios, ele não diz que o justo nunca enfrentará desafios, querido. Mas entenda, ele diz que cada desafio produzirá vida. Em cada desafio que a gente iremos enfrentar, produzirá vida. Então o que é isso, André? Quando fala de vida, fala de algo que ou nasceu, mas está em processo, ou irá nascer. Quando ela fala que mesmo em meio às dificuldades acontecerá, geraremos vida, ela está falando que da tua dificuldade sairá vida para alcançar outras pessoas. Que do teu processo sairá vida. E ele fala, ele promete isso. Eu citei aqui Malaquias. E a Bíblia, ela mostra que haverá uma diferença, sim, de quem é justo, dos que não são. E ele fala, haverá uma diferença. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa fala, a pessoa falou,
André, Deus não faz diferença. Oxi, a Bíblia fala que faz. Vai haver diferença. Daquele que crê, daquele que não crê. Haverá diferença. E essa diferença que traz tudo novo. É o que muda tudo. Perceba, Deus ele quer liberar uma palavra sobre a minha e a sua família. Deus ele quer liberar uma palavra sobre o casamento. Deus ele quer liberar uma palavra sobre o nosso ministério. O nosso ministério florescerá. A nossa finança florescerá. Queridos, todo sonho esquecido, aquele sonho que não é grande demais, querido, florescerá. Não porque somos perfeitos. Não é isso, não é sobre perfeição. Mas porque o Senhor está conosco. Deus ele quer florescer nós aonde estamos, dentro dessa igreja. Porque uma pessoa que floresce, ela gera frutos. E esse fruto é o que vai alcançar o que está do nosso lado. Tem pessoas que estão mornas ou frias no Evangelho. E é esse florescer que vai alcançar. Hoje Deus quer ativar em nós uma expectativa de florescimento sobre esta igreja, sobre esta casa de oração, querido. Ele quer ativar em mim e em você, porque existe uma aliança neste lugar, existe uma promessa sobre este lugar, e Ele vai usar a mim e a você para que esse lugar floresça. O florescimento, querido, começa na identidade. Antes de Deus mudar as circunstâncias, Ele quer revelar quem nós somos nele. O texto não diz, querido, que a tenda do forte florescerá, que a tenda do inteligente florescerá, que o rico florescerá. O texto diz que a tenda do justo florescerá. Deus ele só precisa de uma pessoa, de um justo posicionado, para que haja esse florescimento. E o justo, querido, não é a pessoa que nunca errou, que nunca erra. Quando nós olhamos Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou. Mas não é o erro que marcou quem ele é. Ele foi marcado pela essência do coração dele. Porque na hora que ele reconhece o seu erro, ele fala: Senhor, pode tirar tudo, só não tira de mim a tua presença. Ele não disse: Senhor, não tira minhas riquezas. Senhor, não tira meu reinado. O coração dele estava em Deus. Senhor, tira tudo, só não tire a tua presença. O justo é aquele que foi, querido, justificado mediante de Cristo Jesus. Eu e você fomos justificados. E essa justiça é pela graça de Deus. Romanos 5:1 está escrito: portanto, sido justificado pela fé, que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa posição diante de Deus, querido, ela mudou. A nossa identidade, a cruz, ela mudou.
Hoje nós somos filhos. Nós somos herdeiros. Querido, tem muita pessoa que vive como derrotado hoje. E é interessante que essa pessoa, ela vive como derrotado, muitas vezes dentro da igreja. A pessoa parou de sonhar. E perceba, mesmo sendo filho de Deus. Às vezes a pessoa parou de sonhar. A pessoa parou de se relacionar. Mas a palavra de Deus fala que somos herdeiros, somos filhos, nós temos acesso à sala do trono. Quem conhece a sua identidade não negocia a sua esperança. Tem pessoas que perdeu a esperança. Tem pessoa que perdeu os sonhos, que não sonha mais. Tem pessoas que desistiram. Querido, o justo, ele vive debaixo de uma aliança. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Se o Senhor liberou um sonho sobre a tua casa, sobre a tua família, vai acontecer. As promessas de Deus, querido, permanecem. As promessas de Deus, elas permanecem. Só que o justo, querido, é aquele que se relaciona com Deus. O justo, mesmo em meio aos abalos da vida, querido, mesmo em meio à tempestade, o justo é aquele que permanece. O justo, querido, ele é totalmente dependente. O justo é totalmente dependente. Tem pessoas que dependem, querido, do dinheiro. Tem pessoas que dependem do sistema. Tem pessoas que dependem do trabalho. Só que a palavra diz que nós temos que depender unicamente do Senhor. Nós temos que depender do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós estamos em ano de eleição e é importante que você entenda em quem você deve votar. Nós não estamos procurando um cristão para assumir o cargo, nós estamos procurando uma pessoa que cumpra aquilo que já está estabelecido da parte de Deus. Aquilo que não fere a palavra de Deus. Mas deixa eu te falar, querido, independente de quem entrar, a sua confiança, a confiança do justo, tem que estar no Senhor. A confiança minha e sua não tem que estar no financeiro desse país. Começa a olhar para trás, que ele começa a pensar. 4 anos. Quando o Senhor deixou faltar? Nós estamos vivendo totalmente dependentes do Senhor. Ele não vai deixar faltar. Independente de quem esteja ocupando uma cadeira de governo. Independente de como esteja a situação. A nossa confiança, a confiança do justo tem que estar sempre no Senhor. Hoje Deus, querido, Ele quer que você entenda que aquele sonho que você sonhou, promessas que foram entregues para você, ainda continuam de pé. Não morreram. Tem pessoas que receberam sonhos de Deus, sonhos grandes de Deus,
e acabaram muitas vezes desistindo, porque elas acabam pensando e acreditando que é grande demais. Tem pessoas que receberam uma palavra ministerial e acabou desistindo porque acha que é algo grande demais. Só que o mesmo Deus que entregou essa palavra para você é o Deus que diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Querido, eu quero te desafiar nessa noite. Volte a sonhar com os sonhos de Deus. Volte a sonhar com os planos de Deus. Porque a palavra dele diz que nada é impossível. André, o sonho é muito grande. Querido, José ele teve um sonho grande. E quando viram que o sonho de José era grande, o que aconteceu? Houve perseguição. Houve luta, houve batalha. Venderam José. Arrancaram a túnica. Tentaram matar os sonhos de José. Só que o mundo pode arrancar algo de você. Mas o sonho que Deus colocou em você, ninguém pode arrancar. Querido, sabe por que os irmãos de José, ao invés de vestirem a túnica de José, eles preferem manchar de sangue e entregar para o pai? Porque a túnica de José não ia servir neles. Porque aquilo que Deus entregou a você só serve em você. Aquilo que Deus entregou na sua vida é só para você. Florescimento, querido, é fruto das tuas escolhas. As tuas escolhas, querido, precisam estar baseadas na palavra de Deus. A tua escolha para que haja florescimento precisa estar alinhado com aquilo que Deus já te falou. Jesus ele explicou isso. Lá em Mateus 7, a partir do verso 24, ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com violência na casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Essa palavra, querido, ela nos dá um norte, que a nossa vida tem que estar alicerçada na rocha. A estabilidade não acontece porque a tempestade é forte demais. A instabilidade, ela não acontece porque algo veio mais forte e derrubou. Não. Se a instabilidade acontece, é porque muitas vezes nós não estamos firmados na rocha, que é Cristo. Nós não estamos fundamentados em quem Ele é. Nós não estamos fundamentados na palavra dEle. Cristo, Ele nos chama para nos fundamentarmos nele. As tempestades podem vir, os ventos podem vir, mas se o seu fundamento estiver nele,
nada pode te parar, querido. Nada pode te derrubar. A palavra produz raízes, querido. A palavra de Deus produz raiz. E essas raízes é o que vai permanecer você em fé. Não são as emoções, querido, que vão guiar. Não são o que pessoas falaram. Não são mentiras. São as suas raízes que vão fazer você viver a palavra que Deus te prometeu. Às vezes nós confiamos mais nas palavras dos homens do que na palavra de Deus. Às vezes nós acreditamos num diagnóstico médico. E eu não estou contra a medicina. É bom você ter um respaldo médico. Mas onde a medicina para, é onde Deus começa a atuar. Se o médico falou que não tem mais jeito, eu conheço um Deus que tem. Eu conheço um Deus que pode mudar tudo. Mas o nosso fundamento tem que estar em Cristo Jesus. As nossas escolhas de hoje vão produzir o nosso fruto de amanhã. O que você está escolhendo hoje vai o que vai reger a sua vida no dia de amanhã. Toda fidelidade a Deus vai produzir algo em troca. Toda confiança em Deus vai produzir algo em troca. Às vezes nós não entendemos e falamos: Senhor, eu confiei em Ti, confiei na Tua palavra. Porque estamos vivendo por um processo. E às vezes, muitas vezes, Deus ele vai falar: permaneça, confia, continue. Querido, talvez ainda você não esteja nem vendo o fruto. Quando você não vê o fruto, descansa em Deus. Não é porque você não está vendo o fruto que Ele não está cuidando de você. O fruto não significa que Deus te abandonou. O fruto significa que Ele está tratando das suas raízes, de onde tem o fundamento. Às vezes o Senhor precisa que nós voltamos um pouco lá para trás, para entendermos o que vamos viver ainda lá na frente. Às vezes nós chegamos no lugar e falamos: nossa, eu acho que é por isso que eu tive que passar por isso lá atrás. Para que a minha raiz estivesse mais forte. O Senhor ele não começa a tratar em nós por fora. Ele sempre vai tratar primeiro por dentro, depois por fora. Porque por dentro fala de um fundamento. Por dentro fala de algo que Ele quer tratar nas emoções. Às vezes a pessoa é uma pessoa descontrolada. Ele quer tratar o descontrole. Uma pessoa brava, Ele quer tratar a braveza. Uma pessoa estourada. Creio que eu vou falar aqui, eu ando com o vidro fechado, principalmente nesse trânsito de Piracicaba. Não é porque o ar está ligado, não. Porque no trânsito parece que eu fico mais bravo. Outro dia eu entrei na rua, o cara entrou na contramão comigo, o cara fez assim pra mim. Eu coloquei a mão no botão aqui, louco pra falar, o Espírito Santo falou: shh. Então até eu pôr a mão no botão para descer o vidro, o cara já passou. Mas às vezes o Senhor quer tratar você lá dentro. O Senhor quer falar: ei, calma. Vai mais devagar. Confia. Você já parou para pensar, querido, que quando
Alguém fala assim, viu, eu tenho algo para te dar, ou eu tenho algo para te contar. Se a pessoa não conta na hora, você fica... Nossa. Quando ela vai contar, e aí, vai contar, vai contar? Deus é assim, querido, Ele entrega a promessa. Está aqui. Só que às vezes nós queremos viver a promessa já. E o Senhor falou, calma, eu vou te tratar ainda. Só que uma coisa que eu aprendi, querido, Deus Ele entrega a promessa. Só que Ele não entrega o que você vai viver até chegar na promessa. Imagine se Ele entrega o que você vai viver até chegar na promessa. Você já queria falar, não quero mais. Já queria dizer, que? Vai passar por isso? Não, Senhor. Vou ficar aqui quietinho. Imagine se Ele tivesse falado para José. José, ó, a promessa é essa. Mas ó, seus irmãos vão vender você como escravo. Vai parar lá na casa de Potifar, vai virar escravo. Depois vai parar na prisão. E José fala, não, vou ficar aqui com meu pai mesmo, ficar mais tranquilo. Não, querida. É por isso que Deus entrega primeiro a promessa. E durante o processo Ele vai te moldando. Até chegar na promessa. Ele quer te fazer florescer, querido. E esse florescer precisa estar enraizado em Cristo. Precisa estar ligado em Cristo. Só que, querido, existe um tempo para todas as coisas. E esse tempo é o que nos espera. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Creio, sim. Então espera. Perceba que ele fala em Salmos 1:3. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas jamais murcharão. E tudo quanto realizar, prosperará. Sabe o que é isso? Ele está falando de um tempo certo. E quando o tempo chegar, as suas folhas jamais murcharão. A bênção que o Senhor quer te entregar, querido, não é temporária. Não é para alguns dias, não, ó, toma a bênção aqui, é só para alguns dias, tá? Não fica feliz, não. Não. A bênção que o Senhor quer te entregar, jamais murchará. E tudo que você realizar, prosperará. Isso daqui está falando de uma bênção que vai durar de gerações em geração. De geração em geração. Seus filhos viverão isso. Seus netos viverão isso. Bisnetos viverão isso. Vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família. Mas para que isso aconteça, é necessário esperar o tempo. E o tempo produzirá fruto. E até isso, é necessário permanecer. É necessário permanecer. E quando você permanece, querido, a prosperidade vem. Depois da permanência, depois de ter esperado, depois dos frutos começarem a surgir, a prosperidade chega. E eu não estou falando da prosperidade apenas material. Estou falando da prosperidade em todas as nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todo um contexto. Toda árvore, querido, ela precisará passar pelo inverno.
Jogaram. Mas posso te falar uma coisa? Nenhuma estação pode matar aquilo que Deus te entregou. Nenhuma tempestade. Talvez você está imaginando, nossa, André, você está falando essa palavra, mas eu estou vivendo um momento difícil, um momento onde eu estou cansado, um momento onde que, André, eu não quero nem levantar da cama, tem dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Está chegando o tempo onde você vai florescer. A estação está mudando, querido. Os tempos estão mudando. André, está impossível. Deus, ele consegue reverter o impossível em possível. Os frutos chegarão. A estação mudará. Só que entenda, querido, todo fruto, toda nova estação não é para glorificar a nós, porque nunca foi sobre nós, é tudo sobre Ele. Nunca foi sobre nós, querido. O objetivo não é engordar o nosso bolso, querido, por mais que isso seja bom. O objetivo é glorificar o nome do Senhor, é exaltá-lo com nossos bens. Não, deixa eu colocar um parênteses aqui. Se Deus não te der a direção, não entregue algo de valor. Porque senão você vai pensar, não, eu tenho que entregar tudo de valor, meus bens, meu carro para a igreja. Não, querido. Ele está falando de um coração rendido, que o meu coração não está ligado nas conquistas, nos bens materiais, mas está ligado no Senhor. E lógico, se o Senhor falar, dê, eu entrego. Porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Mas aquilo que Ele te entregou é para abençoar o próximo. É para honrar a vida de quem precisa. Querido, o fruto que está sendo gerado em você vai mostrar mais sobre o agricultor que te plantou, que cuidou de você, que esteve com você em momentos difíceis, que existiu momentos na sua vida, que existiu na vida de qualquer um, que pensou em até desistir. Não, eu vou largar tudo. Querido, já teve um momento que eu falei assim, muita dor de cabeça, vou largar tudo. Parei. Já teve momentos que eu falei, nossa, estou cansado. Só que nesses momentos, o Senhor, Ele cuidou de mim, me tratou. E é engraçado, querido, que nesse dia eu falei assim, nossa, cansado. Deus, eu acho que não vai dar não. É muita coisa. E daí, estava rodando uma playlist no YouTube. E daí caiu naquela música. Que ela diz assim, amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força, desanimado. Decidido, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que esteja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhendo as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar.
Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deixa eu te falar, querido, em todos os momentos, o Senhor estará com você. Em todos os momentos, Ele te fortificará. Ele te guardará. Ele não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer. Ele não... Se Ele diz, querido, que você e tua casa verão o Senhor, é uma promessa que será vivida. Nós viveremos os frutos desse testemunho. Querido, em todas as áreas familiares, Deus, Ele está tratando. Nos seus filhos, Deus está tratando. No seu casamento, Deus está tratando. Na tua empresa, Deus está tratando. No teu ministério, Deus está tratando. Em tudo, o Senhor está tratando. Só precisamos entregar a Ele. Tudo. Permanecer em Cristo, querido, garante permanência dos filhos. Permanecer em Cristo garante permanência. E é engraçado, querido, sabe por quê? Às vezes a gente troca aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos por aquele um momentinho de prazer. Às vezes nós trocamos a casa do Senhor pela bênção que Ele nos entregou. Eu não estou falando que nós não temos que desfrutar daquilo que o Senhor nos entregou, não é isso. Mas nós temos que saber que o Senhor que entregou, e nós precisamos permanecer para que os frutos continuem. Outro dia o Jorge compartilhou com a gente, querido. Ele chega em casa quase 7 da noite, toma um banho, às vezes nem banho toma e vem para a igreja. Muitas vezes, querido, eu trabalhei no sábado, vim para a igreja, servi e sabendo que à noite, no domingo, eu ia entrar de novo trabalhar. Porque a visão era, Senhor, o Senhor que deu o fruto. Eu vou permanecer no Senhor. A nossa visão precisa ser de permanência. Porque assim os frutos continuarão. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim nada podes fazer. Permaneça nele. Permaneça nele. E eu não estou falando somente de estar na igreja, eu estou falando de todos os dias da sua vida. Ontem eu postei algo que eu ouvi e tem chamado a minha atenção. E a frase era: se você recebesse o que você só agradeceu no dia de hoje, se você recebesse amanhã o que você só agradeceu no dia de hoje, o que você queria? Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, nossa. Aí eu falei para Paloma, nossa amor, às vezes nós esquecemos de agradecer. E eu falei, nossa amor,
Eu queria, e quando eu lembrei da frase, eu estava abrindo a geladeira e estava pegando o que eu acho, estava abrindo o armário, estava pegando uma bolacha que eu gosto e um refrigerante, acho. Eu ia jogar um videogame. Aí eu abri a geladeira e falei, nossa, Senhor, obrigado por essa bolacha que eu gosto. Eu olhei para a TV, olhei para o videogame, Senhor, obrigado por TV. Aí eu falei, nossa, amor, eu acho que eu só queria bolacha, TV e videogame. Eu falei, nossa, precisamos ser mais gratos. Precisamos ser mais gratos com aquilo que o Senhor entregou, com o fruto que temos em nossa mão. Querido, deixa eu colocar essa palavra em você: não existe fruto sem permanência. Não existe permanência sem intimidade. É necessário ter intimidade para que haja fruto. É necessário ter confiança. É necessário ter a sua vida totalmente dependente dele. Não é só uma frase cantada, é de fato depender. No começo, quando começou a cantar essa música, eu comecei a entender. É por isso que nós cantamos tanto. Olha que a música diz: o teu amor nos trouxe aqui. Quem você era sem ele? Da onde Deus te tirou para que hoje você estivesse vivendo o que você está vivendo hoje? O amor dele é que nos trouxe aqui. E hoje entendemos que somos dele. Não há outro lugar, querido. Querido, eu não imagino a minha vida sem estar nele. Isso nos torna totalmente dependentes. Dependentes da tua palavra. Confiando e entregando tudo a ele. Querido, nessa noite, querido, eu quero te convidar a entregar tudo na mão. Anseios, causas, dificuldades. Entregue tudo. Peça direção a ele. Clame por ele. Clame para ter essa total dependência. Senhor, eu entrego em tuas mãos. E não pego mais. Você queimou, a gente quer pegar de volta. Eu entrego em tuas mãos. E o entregar, querido, fala de confiar. Fala de quando subir aquele para querer falar alguma coisa, eu descanso. Quando parece, Senhor, eu vou parar, eu vou desistir, eu descanso e confio. O entregar fala de confiança. E tudo que o Senhor, e tudo que você entregou nas mãos do Senhor, Ele entregará algo de volta. A tua casa florescerá. Teus filhos florescerão. A tua família florescerá. Querido, você florescerá em todas as áreas da tua